Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Com problema no áudio ou não, já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Hoje eu vou tentar ficar com a minha mão quietinha, porque eu descobri que o meu problema no áudio é quando eu passo a mão no rosto. Que loucura! O problema é que eu saí do meu cenário tradicional e mudei aqui para uma sauna. É impossível você gravar sem ficar o tempo todo em essa sauna, grande sauna que virou Belo Horizonte também, sem passar a mão no rosto. Mas eu vou tentar, e se acontecer, me desculpe. O jeito vai ser voltar para o tradicional microfone de fio. Não tem escapatória. Pelo menos hoje eu estou gravando um pouquinho mais cedo. Você der pausa para gravar de novo. O problema é quando eu acabo de gravar 2 horas da manhã, gravar de novo. Enviei com problema mesmo. Enfim, quem não está entendendo nada é só ouvir o último pós-jogo. Bora falar sobre Galo e Goiás. Inevitável estar com um sorriso no rosto porque o Galo ganhou. Mas não era de repente melhor. Não é melhor nada, meu irmão. O melhor é sempre o Atlético ganhar. Peraí que meu computador agora que deu um pau aqui. Não tá fácil não. Agora sim. O melhor será sempre o Atlético vencer. Principalmente quando a gente está falando de um time que está a 5 pontos do líder. O Palmeiras tem 62 pontos no momento. Fael, então você está acreditando no título? Eu falei pra galera e vem batendo essa tecla há algum tempo aqui no canal. Jogo a jogo, passo a passo, curtindo momento a momento. Por enquanto, o meu foco é G4. Por se tratar de um time extremamente instável, um time que tem a melhor defesa do campeonato, um time que é o melhor time do retorno, um dos melhores, não sei se é o melhor visitante, talvez o segundo melhor visitante do Campeonato Brasileiro, um time com diversas características de time campeão, mas é o time que perdeu pontos para todas as equipes, ou quase todas as equipes, não me lembro agora de cabeça, que estão na parte de baixo da tabela, entre os últimos colocados. Sendo assim, a gente peca nessa característica, por isso, faltando 4 jogos para o Atlético, eu ainda não penso no título, por causa daquela questão que eu expliquei aqui já de frustração. Então, por ainda sonhar com G4, por achar que a Libertadores é diferente, querer estar na Libertadores, e é impossível não falar, gente. Já que a gente está aqui para debater sobre todos os pontos, por que algumas pessoas falam, pô, de repente ia ajudar uma mãozinha pro Goiás e tal? Porque o Goiás está lá na parte de baixo da tabela do campeonato, onde tem outro time de Belo Horizonte também prestes a disputar pela quarta vez a Série B do Campeonato Brasileiro. Estou falando da América não, a América tem muito mais. Pela quarta vez. Então ajudaram a América. O Goiás para mim, pro Fael, é carta fora do baralho. Você pode comentar aqui. Claro que ele ainda pode ser muito útil. O Goiás ainda enfrenta o América, mas o América mostrou que tem tudo para engrossar, como foi no jogo contra o Vasco hoje. Amigo, é a rodada da mala branca, é o período de mala branca no futebol brasileiro. Empresário daqui, empresário de lá, vai mala para lá e para cá e você engrossa o caldo, você ganha o ânimo ali. E no último lance ali o Paí acertasse a falta, o América tiraria 2 pontos importantíssimos para o Vasco escapar. Então não tinha que pensar em Goiás realmente, tinha que ganhar, tinha que chamar a torcida para o jogo pela sequência, por questão de invencibilidade, por questão de ser na Arena MRV. Existe o Fael brincalhão do Alterosa Esporte e o Fael que para e fala sério. Aqui é o Fael que está falando sério, por isso, de forma alguma, pode-se cogitar um placar adverso contra o Goiás. Lá na última rodada do Campeonato Brasileiro, Fael, você vai queimar sua língua porque é o Bahia. Lá a gente conversa. Por enquanto, eu preciso falar de Galo e Goiás. E falar também que você pode bater uma bolinha lá no Mineirão. Isso mesmo, você pode até balançar as redes do Mineirão. Imagina você marcando um golaço lá, meu amigo. Uma foto épica ali para você registrar na parede da sua casa, num quadro. A KTO vai convocar 10 torcedores para jogar lá no Gigante da Pampulha. Aí, meu amigo, tem Madeirite, Everton Guimarães, Tubarão, a turma do Barba, Cabelo e Bigode, muita gente da Itatiaia, a turma da bancada do Alterosa Esporte. É impressionante a quantidade de gente do esporte que você vai encontrar lá nas duas equipes, nos 2 times, e até o Amaral lá de Divinópolis, que estará no Cachorrada Podcast dessa quinta-feira, estará lá no time da KTO também. Mário Caixa, Piquitito, é muita gente. Acesse kto.com, o link está na descrição do vídeo, faça o seu cadastro e utilize o cupom JOGOKTO. Aí só você fazer seu primeiro depósito e cruzar os dedos e eu te vejo lá, porque Faelzinho também estará lá. Bora falar sobre Galo e América. O Rubens realmente se firmou
entre os titulares. O Rubens conquistou, cativou o Filipão, deu a volta por cima, porque, pegando o histórico do Filipão aqui, o Rubens ficou deixado de lado por um bom tempo. Depois que o Arana voltou para a titularidade do time, o Filipão chegou, pouco se viu o Rubens entrando no decorrer da partida. Não estou falando entre os titulares, não. No decorrer da partida era muito difícil você ver o Rubens. E, cara, a gente analisa 4-1, 3-2, 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, a gente analisa um monte de coisa no futebol, a gente analisa X situações e a gente sempre fala da tal da raça no futebol, me permite. A gente sempre fala sobre a tal da raça no futebol. Eu acho que o Rubens é o melhor exemplo de que um jogador que ainda não está 100% pronto, mas que compensa demais com o coração na ponta da chuteira. Pelo fato de ser um trator, pelo fato de não deixar passar nenhuma bola. Não estou falando que não deixa ter uma bola no primeiro tempo, por exemplo, ele se embolou com ela ali. Não estou falando de não deixar passar no qualidade, mas de um cara que compensa de repente algo que ainda precisa evoluir com a entrega dentro de campo. Eu acho que o atleticano aplaudiu, gritou o nome do Hulk em uma das partidas, não me lembro se foi contra Cuiabá, um desses jogos ali na Arena MRV, em que a gente... Não foi Cuiabá, não, Cuiabá foi muito antes. Ou foi Fluminense, Fortaleza, que a gente gritou o nome do Rubens no campo, a gente aplaudiu. E o Rubens não marcou gol, que normalmente a gente aplaude muito, grita muito o nome de quem faz gols, como está sendo o Paulinho agora nesse período da carreira dele. Mas a torcida do Atlético, ela tem uma característica. O Marcos Rocha falou isso lá atrás em uma coletiva. Ele falou, quando chega jogador aqui, eu dou uma dica para ele. Suja o calção que a torcida do Galo vai te amar. Suja o calção, mas não é esse borrão não, é dando carrinho no chão, ele disputando bola por bola, e isso é real. Repito, se o jogador não estiver 100%, se o jogador estiver pecando em uma ou outra situação, mas se o torcedor vê que o cara tá querendo agarrar aquela chance, que o cara tá colocando a camisa do Galo ali, brigando, como se fosse a última partida da vida dele, a gente compensa demais, a gente coloca isso realmente na caderneta, que tem a caderneta, é só o Everson que tem caderneta, não, todo mundo tem a dele, e todo mundo anota lá que na caderneta do Rubens tem sido um cara com muita entrega. Se de repente a gente via um Galo que não deu tanta química com a torcida na temporada, que se não se via um time tão envolvido com a instituição, com a camisa, sabe? Você sabe do que eu estou falando. Esse time não deu tanta liga, química com a torcida, um match com a torcida. Mas quando a gente vê um cara que tá ali com a mesma gana, a mesma raça nossa, como é o caso do Rubens, a gente realmente compra o BL do cara e a gente apoia demais. Então queria destacar isso, o fato da torcida hoje mais uma vez ter aplaudido o Rubens por saber que é um cara que tá ali dando a vida para não voltar para o banco de reservas. No Seu Nome, Seu Bairro, eu estava ali esperando a coletiva do Filipão, até olhei pro relógio, falei, não é possível, falei para Lohane, o Filipão já deu coletiva, eu perdi aqui, ué. O cara falou, não vende de jeito nenhum, Rubens, a gente sabe que é meio inevitável no futuro uma negociação do garoto. Ele falou numa entrevista que seria como lateral esquerdo, que é a dele. Mas até sair do Atlético é bacana demais ver que tem um cara que tem prazer de acordar e sair de casa para a camisa do Atlético. O Faelzinho normalmente fala aqui mais como análise, mas agora foi um comentário 100% torcedor, porque eu gosto quando o cara, sabe, valoriza a camisa, o clube que ele está jogando. Bora falar então sobre uma novidade na escalação, que foi o Matheus Mendes. E aí eu preciso voltar no Everson para falar do Matheus Mendes. Por quê? O garoto realmente não foi feliz naquele momento em que ele faz a defesa e a bola sobra para o jogador do Goiás empurrar para as redes. Mas aí vem a lista da massa. E eu estou falando para a gente perseguir o Matheus Mendes, para a gente criticá-lo, não! Eu estou falando para a gente observar como tem lance em que o goleiro não conta com a sorte, em que o goleiro de repente toma a melhor atitude, mas um segundo de atraso, um efeito que a bola ganha, ele fica perdido aqui para sem saber a bola, e foi gol do Goiás. E era um garoto que não atuava desde a partida contra o São Paulo, e se eu não me engano a partida contra o São Paulo foi a única partida dele na temporada. E se fosse o Everson naquele gol, eu já falei para vocês aqui, eu assisto jogos de outras divisões, de outros campeonatos pelo mundo afora, eu falo, nossa, o Everson tomou um gol desse, a torcida acaba com ele.
E quando o Matheus Mendes tomou aquele gol ali, eu falei, nossa, é o Everson que faz uma defesa e a bola sobra para o jogador do Goiás. Tá vendo, gente? É o que acontece com o goleiro. Para nós que estamos na arquibancada, no sofá de casa, tudo é mais fácil, mas para o goleiro não. Então hoje, para falar que o Matheus Mendes é um grande goleiro, quando esteve na Série B, foi destaque da Série B ali, que a gente conta com um arqueiro, um substituto do Everson que me passa total tranquilidade, para falar que tem dia que o goleiro realmente está inspirado, mas em um lance ele pode ser infeliz, ele pode não contar com a sorte. Teve um outro que ele sai, acho que foi precipitado, nessa bola. Tem bola que eu fico bravo que o Everson não sai. Nessa bola, o Matheus Mendes sai, eu falo, não era para ter saído o Matheus Mendes, só que o Lemos faz uma boa leitura do lance e consegue tirar o gol do Goiás. E eu penso a mesma coisa, se fosse o Everson saindo ali, o pessoal vai falando, tá vendo como é que esse goleiro não passa confiança? Nós temos dois goleiraços e os dois passam muita confiança. Só que tem lance, meu amigo, que aí é coisa do jogo, é na velocidade, é tomada de decisão. Ele não tem o nosso poder de dar pausa no lance e optar o que seria melhor. Ele precisa decidir naquele momento. Então, para falar do Matheus Mendes, eu preciso falar do Everson também. Outra novidade na escalação que nos surpreendeu de forma muito legal, agora é hora de saber se o microfone vai falhar ou não, porque eu vou passar a minha toalhinha, me permite uma toalhinha azul, que é o da corrida da Itatiaia, me permite falar da toalhinha azul, mas eu preciso... É de corrida, não sei se o microfone picou a minha resposta, mas ela é de corrida, então é a corridinha da Itatiaia. Igor Rabelo, que eu falei do Matheus Mendes agora. Matheus Mendes fez aquela partida contra o São Paulo, mas existe a questão de ritmo de jogo, de tomada de decisão. Gente, não é só a parte física, não. A parte de tomada de decisão, é o kick da bola, é o saber o comportamento do companheiro, se o goleiro vai chegar para se aproximar, para você recuar para ele, se o outro zagueiro vai abrir mais para o lado ali, ou se o volante vai se aproximar para você fazer, se você vai dar o chutão. É por isso que eu falo sobre a prática da repetição nos treinos. Por que você tem que fazer repetição demais nos treinos? Vira um comportamento automático na hora que você está com a bola rolando. Se você treina um cara, um atacante ali, para cabecear o tempo todo, o movimento vai ficar natural, automático para ele na hora do jogo. O lateral para cruzar o tempo todo. E o zagueiro que não está com ritmo de jogo, que ficou num longo tempo na temporada, no departamento médico, como foi o caso do Igor Rabelo, atrapalha demais. Aí eu falei a mesma coisa. E se fosse o Gemerson ali? Nossa, coitado. Ainda bem que é o Igor Rabelo. Que o Igor Rabelo tem crédito, ainda que vinha fazendo uma boa temporada antes da lesão. Mas se fosse o Gemerson ali, eu não falo que acabava a temporada para ele, porque já era para ter acabado ele no Clássico. Depois do Clássico eu fiquei... Com o Atlético, de um modo geral, com o time, eu já repeti isso aqui em alguns vídeos. Eu não consegui digerir ainda aquela partida. Mas... tem hora que acontece algo de muito ruim com o jogador que você fala assim, meu garoto, desculpa, você vai dormir mal hoje por causa desse erro, mas que bom que foi com você, porque se fosse com fulano do Matheus Mendes, eu falei do Everson, do Igor Rabelo naquele momento, eu falei do Gemerson, mas é realmente, gente, a questão do ritmo de jogo, da tomada de decisão. O Filipão na coletiva, eu falei, ele estava tão confiante na passada dele, ele estava tão confiante ali no que ele iria fazer, que confiança demais também o atrapalhou. Mas eu acho que se existe um zagueiro acima dos outros nesse elenco, é o Igor Rabelo. Se existe, eu já reforcei aqui a minha opinião, que vejo eles muito próximos um do outro. Todos eles. O Hever vai aposentar no fim da temporada, o Bruno Fux tem um fim de empréstimo, o Lemos acaba o contrato. Eu ainda queria a chegada de um zagueiro para ser o xerifão, o titular da zaga, porque ainda vejo os zagueiros, repito, muito próximos um do outro em qualidade. Mas se existe um que eu acho que nos últimos 2 anos, quando teve oportunidade, mostrou algo a mais, foi o Igor Rabelo. Mas o que ele teve de qualidade, ele teve de azar também pelos momentos, né? E quando ele é expulso, sai o Paulinho. E talvez seja a vitória do Galo que muda muito o meu humor, vocês já perceberam isso aqui, como muda a minha relação. É que vocês não convivem comigo para me ver que bicudo, para me ver de cara fechada aqui. Talvez eu não vou ficar tão estressado agora com a decisão do Filipão, porque o Galo ganhou. Porque o futebol é isso, né? O futebol é bipolaridade, o futebol é sentimento à flor da pele.
principalmente com o pós-jogo gravado logo após o placar. Então existe uma felicidade excessiva, um mau humor excessivo. Sai o Paulinho e o estádio todo vaiou. E olha, se você for parar para analisar, realmente você vai chamar o Goiás para cima, você precisa colocar um zagueiro, isso é fato. Não dá para você tirar o Saravia, não dá para você tirar o Arana, não dá para você tirar o Otávio. Quem ele colocou no lugar do Otávio? Foi o Igor Gomes? Foi o Rubens? Um dos dois. Dificilmente ele iria tirar... Olha, ó. Eita, me assustei agora. O computador deu pau, o áudio deu pau no último, hoje aqui é o letreiro. Vamos assim mesmo. Eu vou citar um jogador aqui que justificou a permanência dele no campo. Que eu vi a maioria falando que tinha que ter tirado o Igor Gomes. Olha só. O Igor Gomes, na jogada do gol do Arana, ele tá com a bola lá do lado direito do campo e começa a jogada que vai originar o gol do Arana. Teve um contra-ataque do Atlético que o Igor Gomes intercepta a bola na entrada da área atleticana, aciona o Hulk. O Hulk carrega a bola, devolve para o Igor Gomes dentro da área do Goiás. O Igor Gomes levanta para o Hulk que quase faz aquele gol de voleio. Ou seja, ele teria participado do gol do Arana e teria dado uma assistência ali e deu um passe para o Hulk empurrar para as redes ali. Teria participado de 2 gols depois que permaneceu em campo. Tirar o Hulk? Não dá. O menino estava com muita perna, realmente muito pulmão. Na coletiva o Filipão fala, tirar o Hulk? De jeito nenhum. Então, eu concordo com quem ali ficou bravo com a saída do Paulinho, eu também fiquei. Eu também falei, retranqueiro do caramba, medroso, cagão, tá chamando o Goiás pra cima. Não tava fora do microfone mesmo, tava aqui em casa. Mas, indo pro outro lado da mesa, que quando eu vou gravar o pós-jogo eu vou muito pro outro lado da mesa, quando eu vou falar de preço de ingresso no Cachorrada Podcast, outro dia eu falei isso. Eu reclamo, aí eu vou pro outro lado da mesa. Que é o que o Daniel Nepomuceno me ensinou. Daniel Nepomuceno falava, começa a vir pro outro lado da mesa, pensa do lado de cá, se fosse você, como que você ia desarmar essa bomba? E eu falei, pô, bicho, eu tiraria o Igor Gomes. E ele quase participou da jogada de 2 gols. Participou da jogada de 1 gol e deu um passe para o Hulk fazer um gol de placa ali, mas o voleio foi para fora naquele momento. De todo jeito, já que é realmente assim uma sequência de invencibilidade, mais uma vitória dentro de casa Arena MRV, não perdendo ponto para a parte de baixo da tabela, não adianta eu só bater no Filipão aqui o tempo todo. Eu vou dar a mão na palmatória, que deu certo, porque a gente conseguiu 2, 3, 4 contra-ataques ali. O Igor Gomes participou de 2 jogadas de perigo, realmente. O Rubens foi muito importante, ficando dentro de campo, e não dava para tirar o Hulk, que estava numa noite inspirada. Sendo assim, tendo que tomar uma decisão, eu acho que o Filipão estava com a razão. Se o Goiás empatasse, o engenheiro de obra pronta talvez falasse que o Filipão não teria razão. E já que eu estou falando no Big Phil, o Big Phil, cara, ele realmente, toda coletiva, ele tem uma característica. Tem o dia que ele tá bem-humorado, tem dia que ele tá mal-humorado, que ele dá patada na imprensa, que ele ri com a imprensa, que ele não responde ninguém, que ele detalha tudo e responde tudo, o que funcionou no time dele. Mas tem uma coisa que se repete em toda a coletiva do Big Phil. Ele blinda jogador. Ele hoje voltou a falar sobre a torcida vaiar o Gemerson quando aparece no telão, e ele falou, um jogador nosso, estão vaiando um jogador nosso. Ele falou sobre a tomada de decisão do Igor Rabelo, ele passou um pano para o Igor Rabelo, ele destacou o gigante que é o Hulk, ele elogia o Paulinho. Cara, não é à toa que se fala tanto em família Filipão desde a Copa de 2002. Ele, não tenho dúvida que ele cobra, grita e exige fora das lentes. Eu já falei aqui no Camisa 12 há muito tempo, que eu não cito isso aqui, então eu vou repetir, que eu me surpreendi quando eu comecei a ver vídeos que não iam para o ar na mídia, vídeos internos do Atlético, com um dócil Levir Coupe nos microfones, dando esporro nos treinos, cara, mas briga assim. Você não reconheceria o Levir Coupe dando bronca num treino do Atlético. Você não falaria que é aquele senhor simpático e tal, o que é necessário e muito comum em treino. É porque no futebol das redes sociais, a gente é like, bonitinho, coraçãozinho, né, resenha, papapá, a gente tem que passar uma imagem. Mas no mundo do futebol lá dentro, meu amigo, eu falo sempre, não é Alice no País das Maravilhas. E sem dúvida nenhuma o Filipão cobra, corrige e questiona muito. Mas na coletiva ele faz questão
de blindar todos os jogadores dele. A gente teve uma situação que eu não concordei de jeito nenhum com a atitude do treinador, que foi... levantei a mão. Eu tô com medo, eu tô segurando minhas duas mãos para baixo para o meu microfone não falhar. Observe no último pós-jogo como que todas as vezes que eu levantei a mão, o microfone falhou. O Kudê, quando foi na coletiva e citou, eu pedi reforços e trouxeram para mim o Lemos, trouxeram o Saravia. Eu falei, meu amigo, você se ferrou. Você não faz isso de jeito nenhum, cara. Não queima, não joga na fogueira, não cita nome de jeito nenhum. E o Filipão fez exatamente o contrário. Eu quero destacar mais uma vez o Hulk, como que ele conseguiu ser participativo em todas as jogadas de perigo do Atlético. É um jogador que para mim, isso é meio óbvio, né? Mas é referência. Ele é a balança do Atlético. Se o Hulk está inspirado em uma noite, vou falar para você que a chance do Atlético vencer, ela salta, mesmo que vários jogadores não estejam nessa mesma inspiração, mas se o Hulk está inspirado, a construção de jogo dele, a finalização dele é diferente demais, então queria destacar isso. E o Goiás, cara, que tem roteiro de rebaixamento. No momento em que o Atlético tem um jogador expulso que é para o Goiás crescer no jogo, ele não consegue ali acionar o Babi o tempo todo, ele tomando pressão, ele toma o gol logo em seguida, ele quase toma o terceiro no voleio do Hulk. É realmente um time, no jogo do Santos ali, no finalzinho ali, derrotado em casa. Assistindo os times do Z4, a verdade é que nós temos 6, 7 times com futebol de rebaixamento. Não é... Deixa eu secar. Não é falar porque eu não estou alcançando a uva que ela está verde, não. Mas esse campeonato brasileiro está num nível fraquíssimo. Tanto que o Atlético, de tamanha instabilidade, que ficou 9 jogos sem vencer, chega com chance de título, faltando 4 jogos para acabar o campeonato brasileiro. Não tem um time que o futebol salta aos olhos, assim, mas se a turma lá da frente não tem esse futebol de tanta qualidade assim, meu amigo, lá atrás, tá briga de foice no escuro. O Goiás é horroroso. Ao contrário do que fala o Filipão nas coletivas, que elogiou o Cruzeiro, o Curitiba, o América, a turma lá de trás tem um futebol fraquíssimo. Cruzeiro e Curitiba, eu falava, não é jogo de segunda divisão, isso é jogo de terceira divisão, é um amontoado de jogadores chutando uma bola de um lado para o outro. Não é possível que esses times permaneçam na primeira divisão. O problema é que não tem só 4 equipes que eu vejo desse nível, são várias equipes que eu vejo e falo assim, isso aqui não pode ser elite do futebol de pentacampeão, não é possível. Realmente está muito fraco o campeonato brasileiro de um modo geral. Agora a gente pega o Grêmio, que é um candidato fortíssimo ao título do campeonato brasileiro, e regular também. Hoje, com a mais o tempo todo, desde os 6 minutos que o jogador do Corinthians foi expulso, perdeu mais uma partida. Ou seja, estava com a faca e o queijo na mão. Seria o atleticano falando que a vida lhe deu uma oportunidade e ele não aproveitou. Gente, está acontecendo com todo mundo. Eu tô achando também que o Palmeiras vai chegar mais no fim do ano e vai pegar uma taça e falar, mais um brasileiro, eu tô enjoado disso já. Porque tá todo mundo empurrando um pro outro. Há 2 rodadas a gente achava que o Bragantino era campeão. Na última a gente achava que o Grêmio era campeão. Hoje a gente vai falar, vai ficar sobrar pro Palmeiras de novo. Quem sabe daqui a 2 rodadinhas a gente não tá falando isso do Atlético, hein? Vou sonhar com isso? Primeiro eu vou pensar no Grêmio. A gente derrotando o Grêmio. É final atrás de final. Mas se o Galo chega nos 69 pontos e a vida por um acaso ajudou, que é muito difícil, o Palmeiras já tem 62 pontos, o Galo só pode chegar em 69. O Palmeiras já tem 62, teria que ser muita tragédia com o Palmeiras. Mas se a gente conseguisse esse milagre, eu vou falar para você, anota o que eu vou falar aqui agora. Seria um milagre do tamanho da sequência de Tijuana, News e Olímpia. Eu não estou falando do lance do Riasco só não. Se o Galo é campeão brasileiro esse ano, é um milagre do nível somando Tijuana, News e Olímpia. Para você entender a dificuldade um pouco do que é chegar na taça do Campeonato Brasileiro desse ano. E digo mais, é somado 4-1 no Corinthians, 4-1 no Flamengo. Afinal não, que a final foi fácil ali em 2014. Você está entendendo o nível da dificuldade que é? Pois é, é muito difícil realmente. É pensar no G4 para você chegar numa fase de grupos sem mata-mata ali nas fases iniciais, porque Deus nos acuda realmente. Por mais que você ganhe mais dinheiro, se você chegar na fase de grupos, é mais dinheiro. Mas o legal é já estar na fase de grupos da Libertadores, e se a vida quiser sorrir pra gente, cara,
Pô, é um time do milagre. Essa geração, ela vive totalmente o oposto. É a geração que fala que dá tudo certo pro Atlético. Eu viajo no Brasil, os caras falam, mano, o que dá tudo certo pro Atlético? E a minha geração, que eu tenho 38 anos de idade, eu falo, vocês são loucos, meu irmão. A vida o tempo todo eu falava, por que choveu em São Caetano? Por que a Portuguesa fez aquele gol no final em 96? Era o contrário. Mas se a vida quiser sorrir pra gente, a gente agradece. Crédito, a caderneta do atleticano, que tem a caderneta nossa também de atleticano. A caderneta nossa tem muito crédito, cara. A gente tem crédito para 500, 1000 milagres ali para acontecer a vida toda. Mas é Flamengo, é Grêmio, é São Paulo. E na última rodada, essa eu vou deixar para a caixa de comentários aqui. Palmeiras e Cruzeiro, Galo e Bahia. E se for jogo de título e de rebaixamento? Como é que vocês vão ficar? Conta aí pra mim aqui na caixa de comentários. Grande abraço para todos vocês. Semana abençoada para todos vocês. Grande abraço, beijo no coração. Tamo junto. Tchau.